Não use chupeta como cala-boca de bebê. Sim, parece exagerado a gente falar isso, mas isso é o que a maior parte dos pais que optam por oferecer chupeta para os seus bebês acabam fazendo desde o início da oferta da chupeta. Deixando claro que esse vídeo não é um julgamento sobre dar ou não dar a chupeta, já tem vídeo sobre riscos e benefícios e eu entendo que em muitas casas o benefício fala mais alto. Mas o que eu quero trazer de alerta para vocês aqui é a forma como essa chupeta é apresentada. Porque os primeiros a viciarem na chupeta não é o bebê. Quando os pais descobrem que quando a criança começa a chorar, é só enfiar uma chupeta na boca dela que ela para, isso passa a ser tentador demais, confortável demais, libertador demais. Mas e quando a gente começa a utilizar a chupeta para calar absolutamente todas as manifestações desse bebê? O bebê, ele chora por tudo aquilo que ele precisa se manifestar. Então, se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Se ele tá com calor, com frio, se ele tá se sentindo sozinho, se ele tá com medo, se tá muito barulho, se tá muito silêncio, qualquer desconforto, o bebê vai chorar porque é a forma de comunicação dele. E aí a gente tem duas opções de trabalhar essa resolução de problema do bebê. A primeira resolução é a gente acolher o bebê, então o bebê entender que quando ele está passando por uma situação de estresse, ele tem os pais com ele. E a segunda situação é a gente dar a chupeta para o bebê. Então o bebê passa a entender quando ele está passando por um momento de estresse, ele tem a chupeta para ajudá-lo a controlar as suas emoções. Aonde que o bebê ele passa a buscar um porto seguro, aonde que ele passa a buscar o controle das suas emoções? Na chupeta. Então a gente associa para o bebê que a chupeta é a resolução dos momentos de tensão da vida dele. Então o bebê ele passa a ter uma necessidade aí de fazer a sucção quando ele estiver com medo, quando ele estiver com sono, quando ele estiver se sentindo sozinho. E por que eu quero trazer esse alerta para vocês? Porque lá na frente, uma hora ou outra, a criança vai precisar abandonar o uso da chupeta. E normalmente esse abandono ele está ligado a uma pressão. Seja uma pressão dos pais ou uma pressão social, da criança ver que ela está velha demais, que ela está passando vergonha, que os outros estão questionando, que os amiguinhos não chupam chupeta. Mas se a chupeta era a regulação emocional dessa criança e foi por muitos anos, como é que ela vai se autodescobrir como controladora das suas emoções de forma diferente? Tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, gente, é uma reflexão minha, não é baseado em nenhum estudo. Mas pra mim, isso faz muito sentido. Eu fui uma criança que eu chupei chupeta, abandonei a chupeta muito tarde, provavelmente aí com 5 anos. Pra mim é tarde, ó. Eu ver uma criança de 5 anos usando chupeta, eu acho estranho. E eu fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de expressar as minhas emoções, isso até a fase adulta. Existe relação? Não sei. Mas eu quero trazer esse convite aí para vocês refletirem um pouquinho mais e entenderem se a forma como vocês estão apresentando, caso apresentem, é interessante ou poderia ter aí alguma modificação.